Muito se fala de sessão terapêutica, de acompanhamento psicológico, mas pouco se fala do momento que eu considero um dos momentos mais realizadores da vida de um psicólogo e também possivelmente da vida de quem faz terapia, que é o momento da grande alta. A gente quase não fala sobre esse assunto, vamos conversar sobre como é feito, né? O que leva o psicólogo ou o terapeuta ou analista a dar alta a um paciente? Vamos conversar abertamente, de forma bem informal, de uma forma mais aproximadora, de uma forma acolhedora, tá bom? Eu sou Luísa, psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre isso aí, alta psicológica. Vamos lá. Geralmente, quando o paciente já faz a sua terapia semanalmente, gradativamente, de acordo com o alcance das suas metas estabelecidas. Cada paciente chega no consultório com uma demanda. Luísa, eu estou com problemas familiares, para outros problemas de cunho, relações interpessoais, e assim por diante. Quer dizer, cada um chega aí com as suas demandas pessoais. E, obviamente, em terapia, em análise, a gente vai começar a trabalhar essas questões com o paciente. De forma muito. Eu gosto de falar que o trabalho psicológico é um trabalho lento. Por quê? Porque é um trabalho minucioso. É um trabalho onde a escuta é a ferramenta mais importante para nós, psicólogos. Então, essa escuta aguçada, essa escuta ao extremo, em que, frase por frase, em que aquele paciente está falando, essa frase é trabalhada de várias vertentes, é analisada em questão de segundos e que às vezes não, sempre. O psicólogo, ele termina a sessão com aquele paciente e a gente ainda continua trabalhando. É o que eu costumo chamar, na psicanálise, sobre um trabalho que se torna meio que invisível aos olhos do paciente. O paciente não vê. Mas quando a gente termina uma sessão, a gente continua pensando naquele paciente, nas demandas dele, em como a gente vai trabalhar daqui para frente, serão as intervenções feitas. Por falar em intervenções, o que são elas na sessão analítica terapêutica? Vamos lá. Em um encontro com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, você provavelmente vai falar sobre diversos assuntos ali, ou às vezes um determinado assunto marcante naquele momento da sua vida. E nesse decorrer da sessão, eu costumo falar que o poder atribuído ao psicólogo é fazer a pergunta certa na hora certa. São chamadas as intervenções. São elas que vão fazer a sessão acontecer. Baseado em conhecimento, em teoria, em ética profissional, que é muito importante. Baseado em sigilo, que faz parte da ética, porque esse sigilo ele tem que acontecer, obviamente. São informações que ali são deixadas para o seu psicólogo, para a sua psicóloga, que ali permanecem. Olha que interessante. Esse vínculo é formado com o tempo, gradativamente, psicólogo e o seu paciente. E é um vínculo que a gente vai construindo, um vínculo de confiança, um vínculo de comprometimento. E essas intervenções que a gente vai jogando para o paciente, são perguntas, são análises, são reflexões, é isso que vai fazer acontecer a sua sessão analítica terapêutica. Olha que legal. E aí essas reflexões, elas entram no psique do paciente de forma positiva. E aí, gradativamente, você vai começando a perceber que aquele paciente está começando a entender como é que é o funcionamento dessa sessão. E às vezes são meses, semanas, anos de sessão analítica terapêutica. Porém que o tempo é uma variável para cada um dos pacientes. Tem paciente que vai demorar meses, outros pacientes demoram anos,
de acordo com a demanda de cada um. E também de acordo com a maturidade desse processo analítico. Muitas das vezes, pacientes não estão prontos, outras vezes, eles começam a ter uma aceitação daquele processo, aquilo que está acontecendo do psique dele para fora. Então, isso leva tempo, e esse tempo é respeitado em análise. É fundamental que esse tempo, cada um tem o seu tempinho pessoal para analisar, para refletir, para avaliar as questões. Olha que processo lindo, que trabalho maravilhoso. É um trabalho minucioso, caprichoso, que é feito com, eu diria, muita paciência e dedicação do analista, e que geralmente a gente começa a perceber, quando é muito bem feito, um processo de independência desse paciente. Esses dias eu dei alta para uma paciente, a qual eu fiquei extremamente satisfeita com o processo analítico dessa paciente. E aí, se você me perguntar, por que, Luísa? E eu vou te responder, porque eu comecei a perceber, ao longo das sessões dela, que ela já estava pronta. É como se fosse um bebezinho que começa a caminhar. Esse bebê, ele, ao longo desse período, ele vai começando a ganhar confiança, ele começa a arriscar, a dar os primeiros passinhos, a querer ficar de pé. E é exatamente isso que acontece num processo de alta psicológica. Esse paciente, ele começa a se mostrar mais confiante, mais independente, mais dono de si, mais autorreflexivo. Por quê? Porque quando você faz terapia, você vai começando a perceber ao longo desse tempo, o tempo respeitado, que você vai ser o protagonista da sua história nova, aonde você vai começar a desenvolver ali esse autoconhecimento. Eu estou me conhecendo, Luísa. Olha que processo lindo, que eu costumo dizer que é um desabrochar, que vai acontecendo ao longo das sessões, ao longo desse período analítico terapêutico. Esse desabrochar é nada mais, nada menos que o autoconhecimento que você está tendo sobre si, sobre a sua nova forma de encarar a vida. E vale ressaltar que o cuidado com a saúde mental é um cuidado contínuo e dinâmico, porque ele não para, é a todo momento. Todo momento eu estou aprendendo a lidar com os BOs da minha vida, Luísa. A todo momento eu estou conseguindo avaliar melhor quem sou eu, como eu lido com as questões no cotidiano, até mesmo com aquelas dificuldades que antes mexiam muito comigo, emocionalmente, mas que agora eu tenho uma nova forma de refletir, uma nova forma de encarar. E é esse processo bonito que vai acontecendo, é isso que eu chamo de independência do paciente. E aí ele começa a encarar a vida com mais naturalidade, se conhecendo, se autorrefletindo. Esse é a grande pegada. É quando ele lida já com as dificuldades de uma forma, eu diria, tranquila, né, de lidar com essas questões. Esse processo é muito bonito porque essas auto-reflexões, elas são significativas. E elas vão moldando o seu psique com o seu momento atual da sua vida. Antes, Luísa, eu dava uma importância deste tamanho para algo que era desse tamanho. Agora não. Com o processo analítico, a gente vai começando a perceber, e isso a própria análise, a própria terapia vai fazendo esse efeito nos pacientes, que é esse processo de se autoconhecer. Claro, não existe uma fórmula que sirva para todos os pacientes, claro que não. Por isso a importância de escolher um bom profissional, né? Porque cada profissional vai trabalhar aquele paciente, são pacientes individuais, é onde você vai poder falar, literalmente, o que é que tem que ser avaliado, tem que ser feito naquele paciente. E aí são processos
técnicas utilizadas, são processos aí propostos a esse paciente. E aí a gente vai também avaliar o quê? Esse paciente, ele está receptivo? Ele não está receptivo? Temos que trabalhar a aceitação, temos que trabalhar o quê? A reflexão, e aí por diante. São técnicas, são novas formas da gente introduzir aquele paciente ao seu novo eu. Porque ele também está se conhecendo. Em terapia, é muito comum os pacientes se conhecerem. Então, a alta psicológica, ela vem através desse processo lindo, de acordo com o tempo. Então, nunca tenham pressa. Conselho que eu dou sempre a vocês, pacientes, não tenham pressa. Porque o seu analista, o seu psicólogo, a sua psicóloga, ela vai saber conduzir muito bem as suas sessões. Confiem no processo. Lidem com a sua terapia de forma madura. Tá? Esse é um conselho que eu sempre dou. Né? Ter o comprometimento, marque toda semana os seus encontros analíticos, terapêuticos. Vocês vão ver que, inclusive, isso vai fazer toda a diferença. Quanto mais você tem o comprometimento com a sua sessão, melhor e mais rápido é o resultado. E quanto maior a independência desse paciente, independência emocional e psicológica, mais rápido vem também o processo de alta. E eu estou muito feliz que recentemente dei alta a mais uma paciente. Então, chegamos ao fim. Deixem aí nos comentários as suas opiniões, os seus comentários. Vamos bater um bate-papo aí entre nós, fazer a nossa comunidade crescer positivamente. E se você está pensando em fazer terapia, sinta-se à vontade. Você vai falar com a minha secretária, ela vai te atender e vai fazer a marcação através do Zap, tá bom? Beijinho a todos, fiquem com Deus, fui!